Necessitamos muito de Ti, Senhor. Precisamos muito do Senhor. Dá-nos forças. Abre o nosso entendimento e o nosso coração. Dá-nos forças, Senhor, e permite-nos enxergar todas as maravilhas da Tua santa lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaram de me ouvir sem microfone hoje de manhã, né? Me deixaram sem microfone. Muito bem. Vamos para Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós continuamos a estudar o Evangelho de Mateus. Nós estamos agora precisamente analisando juntos aquela parte que fala sobre o que nós devemos ser, uma vez que recebemos de Cristo tantas bem-aventuranças maravilhosas, 8 bem-aventuranças que introduzem o Sermão do Monte. Jesus agora, ele nos ensina o que devemos ser então, como crentes, cidadãos do reino dos céus. E aí nós vimos no versículo 13, na última mensagem, que a primeira imagem ou metáfora utilizada por Jesus a respeito do que cada um de nós como cristãos devemos ser, é a figura do sal da terra. Ele diz no versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer ou nos ensinar a respeito do que nós devemos ser, tomando a figura ou a metáfora do sal da terra, é que como cristãos nós devemos fazer a diferença. Ora, cloreto de sódio puro não perde o sabor, mas Jesus está se referindo a um tipo de sal específico que dava na região do Mar Morto e que muitas vezes vinha com misturas de outros elementos. E estes elementos tiravam o sabor do sal. E ele diz que quando esse sal não servia, e todo mundo naquela época sabia muito bem, não prestava para fazer a diferença em conservar principalmente os alimentos, a carne principalmente, e em também trazer o sabor à comida. E aí só prestava para uma coisa, para ser pisado, ou seja, para ser jogado fora. Agora nós vamos estudar hoje à noite, e a mensagem tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui, daqui a pouco, participando do sacramento da ceia do Senhor. Nós vamos estudar hoje a outra metáfora ou figura utilizada por Jesus, versículos 14 a 16. Nós vamos tomar a conclusão, o fechamento que Jesus faz utilizando ambas figuras, mas hoje nós vamos ver a segunda, a partir do versículo 14. Eu convido a igreja a ler comigo até o versículo 16. Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, o que Ele quer nos ensinar? Ele mesmo está nos convidando a refletir aquilo que ele foi para o mundo. Quando nós olhamos o Evangelho de João, nós percebemos o Senhor Jesus Cristo dizendo o que nós encontramos, deixem marcado Mateus capítulo 5 e verifiquem comigo o que, por exemplo, ele diz em João capítulo 9, versículo de número 5. Vamos para lá. João capítulo 9... João capítulo 9, versículo de número 5, é o versículo-chave. Agora, é interessante o seu contexto, porque é justamente naquela parte da narrativa em que ele cura um homem que não enxergava, um homem que não via a luz, um homem que, de nascença, vivia em plena escuridão e trevas. Vejam só, a partir do versículo 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos ler juntos os versículos de 3 a 5, vamos lá. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus Cristo relaciona a sua missão de maneira mais próxima aos seus discípulos que com ele estavam aprendendo, que a semelhança dele deveriam ser luz para o mundo. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando Jesus disse isso, ele mandou que seus discípulos fossem luzes para o mundo, assim como ele mesmo foi. O que nós notamos aqui com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essas palavras estão relacionadas com aquilo que nós devemos ser e que certamente os discípulos lembraram quando ouviram o sermão da montanha ou o sermão do monte. Vocês são a luz do mundo. Assim como eu sou, vocês também devem ser. Agora percebam, e podemos voltar para Mateus capítulo 5, vamos voltar para lá, que Jesus está relacionando esta figura até mesmo ao projeto do Pai para a nação israelita. Nós encontramos nos escritos do Antigo Testamento sempre a menção de que Jerusalém era conhecida ou reconhecida por Deus como luz para os povos, luz para os gentios. Então, a figura da luz não era tão difícil de se assimilar da parte dos discípulos de Jesus, no que diz respeito à missão que eles tinham, desde o princípio, como povo e como nação, de testemunhar. Então, estamos começando a pegar aqui o fio da meada. Quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, ele estava dizendo: vocês devem fazer a diferença como cristãos. Assim como o sal, ele traz ou ele dá um toque, um sabor para o alimento que comemos. Quando ele diz agora: vocês são a luz do mundo, vocês não podem esconder uma cidade edificada sobre um monte, ele está dizendo: vocês precisam ou vocês devem ser minhas testemunhas nesta terra, neste mundo. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? De maneira prática, nós vamos trabalhar alguns pontos. Quando Jesus disse que os cristãos devem ser a luz do mundo, o que é que ele queria dizer? Em primeiro lugar, ele queria dizer que uma luz é algo, ou a luz principalmente, ela está diante dos homens, ela tem a função diante dos homens de promover aquilo que eles devem ver. Ou seja, como cristão, eu devo ser uma luz para que os homens vejam a Cristo. Vejam a Cristo. As casas na região da Palestina, elas eram muito escuras. As casas, elas eram muito baixas, elas não tinham tantas janelas como nós temos hoje, e não é difícil a gente imaginar mais ou menos como é que funcionava naquela época, se nós entrarmos nas casas aqui da Rua Laranjeiras, por exemplo. Você já entrou numa casa aqui na Rua Laranjeiras, se você já entrou, ou as casas mais antigas em Aracaju, você vai perceber que elas são muito escuras. Elas são até mesmo insalubres para a saúde do homem, porque há uma dificuldade de se entrar luz nessas casas. Você tem energia elétrica, mas eu me refiro à luz natural, à luz do sol. Então vejam só, a luz era importante para aquelas casas e elas precisavam ser colocadas em lugares estratégicos para que toda a casa pudesse ser iluminada, ou seja, para que todos pudessem ver. E tem uma coisa interessante ainda. Vejam que o versículo 15 nos diz assim: que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, Jesus está lembrando que as luzes, elas deveriam ser colocadas, assim como nós fazemos hoje, não debaixo de uma mesa, não debaixo de uma proteção. Você não coloca a lâmpada, você não tira a lâmpada do teto e vai iluminar o chão. Senão você não vai iluminar o ambiente e não vai permitir que nós possamos nos ver e ler a Escritura, cantar os hinos, enfim. Do mesmo modo,
o Senhor está lembrando que muitas vezes, para evitar que aquela luz, que assim como o antigo candeeiro era utilizada, guardada debaixo de um lugar para que aquelas casas muito baixas não pegassem fogo, não podiam ficar esquecidas ali embaixo quando o cidadão saía e ele voltava. Ele precisava tirar o lampião, vamos chamar assim, eles precisavam tirar a candeia de debaixo do alqueire, colocá-la no lugar visível para que todos pudessem ver. Agora percebam que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos mostrar aqui. Ele está dizendo que a fé cristã, o seguidor de Cristo, é alguém que deve manifestar essa luz, porque o cristianismo é algo que precisa ser visto pelos homens. A fé cristã, ela não pode ficar escondida. Em outras palavras, não pode haver discipulado secreto. Não pode haver discípulo secreto. Você precisa dar as caras. Vou usar uma linguagem bem prática aqui. Você precisa mostrar quem você é. Se você não fizer isso, você está contrariando aquilo que deveria ser natural de sua parte, porque o cristão, ele não deve fazer um discipulado ou viver um discipulado secreto. Vejam só, quando nós nos manifestamos, quando nós nos apresentamos como a luz do mundo, Jesus está dizendo aqui, ele é semelhante a Jerusalém, que não poderia ficar escondida. Era uma cidade edificada sobre o Monte Sião, conhecida como luz para os gentios ou para os povos. Todo mundo podia ver a glória e a beleza de Jerusalém. Mas o que foi que aconteceu quando Jerusalém foi subjugada? Nos tempos passados, quando o povo foi escravizado, quando deixou de brilhar, toda a glória de Jerusalém sucumbiu. E só existia um monte, a cidade estava em ruínas. A vida cristã, irmãos, o nosso chamado para sermos luz do mundo, que envolve testemunho, não deve se limitar apenas aqui, à igreja. Se a nossa atividade, se o nosso brilho, se o nosso testemunho, se as nossas obras, elas se limitarem apenas a vir à igreja, que às vezes muita gente nem sabe o que é que nós fazemos no domingo, vir para a igreja. Se as nossas luzes como cristãos não brilharem na fábrica, no trabalho, na escola, na família, nas relações, na consulta médica, na cozinha, no campo de futebol, onde quer que estejamos, não faremos grande coisa e continuaremos como aquela lâmpada debaixo do alqueire. Não há brilho nenhum, diferença nenhuma. Vejam comigo uma orientação interessante, ou uma instrução muito apropriada da parte do Senhor em Efésios capítulo 5. Vamos para lá. Efésios capítulo 5. Vimos que o cristianismo, ele não pode deixar-se brilhar apenas na igreja, ou seja, no convívio entre os cristãos, mas os seus efeitos, a sua luz, ela não pode ficar abafada aqui. Ela precisa ser espalhada e ela deve brilhar nas outras áreas, ou nos outros lugares onde existem trevas. Vejam que Efésios capítulo 5 nos diz o seguinte, a partir do versículo de número 1, eu convido os irmãos a lerem comigo, vamos lá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então a orientação apostólica é, sejam imitadores de Deus. Assim como um pai, ele percebe o seu filho imitando à medida em que ele cresce. Assim como um pai percebe que o filho, ele muitas vezes manifesta aquilo que o seu pai reflete. O Senhor então nos diz que cada cristão, sendo filho de Deus, deve imitá-lo como um filho que o ama. De que maneira? Andando em amor,
à semelhança do nosso grande irmão e redentor Jesus Cristo, que também nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, em outras palavras, meus irmãos e irmãs, brilhamos, porque um dia Cristo brilhou em nossos corações. Brilhamos, porque um dia, segundo João capítulo 8, Jesus Cristo veio e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais verá as trevas, mas andará pela luz da vida. Brilhamos, porque Cristo Jesus um dia foi a nossa oferta, Ele foi o nosso sacrifício, a Deus Ele se ofereceu em aroma suave. É o significado da ceia do Senhor para nós. Nós brilhamos, porque até hoje, através dos elementos, através dos sacramentos, através da pregação, através da comunhão do povo de Deus e deste congraçamento, Cristo se faz conhecido ao mundo porque brilha em nossos corações. E aí, percebam que o apóstolo Paulo ele continua a orientar-nos, dizendo que ser imitador de Deus em Cristo é ser luz para o mundo, ou não? Vamos ler a partir do versículo 3. Vamos ler? Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, imundície, cobiça, são pecados que não testemunham da luz, mas testemunham das trevas espirituais nas quais os homens, ou na qual os homens vivem, trevas nas quais os homens estão mergulhados. A conversação torpe não faz manifestar a luz do Evangelho para o mundo, não faz manifestar que de fato nós somos cristãos, e assim como o Senhor, imitamos ao Pai e temos as mesmas obras que Ele ao realizarmos a grande obra da evangelização. Agora, façam uma ligação comigo e percebam como o testemunho da igreja é prejudicado quando um cristão ele tem um palavreado sujo, conversação suja. As redes sociais estão revelando na realidade o que o coração de muitos crentes possui. Às vezes nós pensamos, cuidar do meu filho com a internet. O problema não está na internet em si, mas no conteúdo que nós acessamos na internet e naquilo que nós queremos revelar para o mundo quando usamos a internet. E eu já tenho excluído muitos que se dizem cristãos e que antes eu pensava que eram amigos ou amizades que estávamos construindo, porque quando abro às vezes a página na rede social, minha página pessoal, está lá um palavrão, está lá uma mulher nua, e não é vírus não, às vezes a pessoa que faz questão de botar. Isso não faz brilhar a luz do Evangelho. Pelo contrário, aquilo que é inconveniente deveria ser abandonado e as ações de graças transmitidas. Não devemos ter vergonha de encher as redes sociais, por exemplo, da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus, daquilo que nós somos e daquilo em que cremos. Não devemos ter vergonha de dizer que o nosso Cristo foi morto e um dia brilhou neste mundo e em meio às trevas nos fez enxergar a vida, e que nós não queremos mais outra coisa senão segui-lo. O Senhor nos diz, e Ele nos adverte através do apóstolo Paulo, quando Ele nos diz no versículo 5, por exemplo, que nós vamos ler juntos: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou um avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Notem, nenhum incontinente. Mas a ideia pregada nos dias de hoje é faça sexo. Não importa se você é cristão, viva a sua vida.
não é brilhar a luz do Evangelho que diz seja puro. Impureza sexual ou qualquer outro tipo de impureza é condenável na Bíblia. Devemos buscar ou primar pela pureza e santidade. A avareza, tão característica de nossos dias, que muitas vezes damos tchau assim. Não estamos dispostos a ajudar, a contribuir, a participar, a socorrer, se necessário for, o nosso próximo. Idolatria, que está ligada a esta avareza, são coisas, irmãos, que ninguém que vive desta maneira terá herança no reino de Cristo e de Deus. E a advertência é: não se deixem enganar por palavras vãs. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Portanto, vejam só os versículos de 7 a 9, vamos ler juntos o que nos diz a palavra do Senhor. Portanto, vamos ler. Portanto, não sejais participantes com eles. Por quê? Pois outrora éreis trevas, agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ser luz do mundo é fazer com que todos vejam quem nós somos. Ser luz, em primeiro lugar, fundamenta esta verdade e nos conduz para outra, uma segunda importante verdade. Ser luz é ser um guia para este mundo. Mas não é um guia que tem um próprio manual, mas é um guia que apresenta o manual divino para trazer o Evangelho aos corações perdidos. Ser um guia é ser a luz de Cristo, dizendo: não somos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós reprovamos-as. Nós não vivemos como vivíamos antigamente. Antes éramos trevas, porém agora a palavra de Deus diz: sois luz no Senhor. E aí tem um mandamento: andem como filhos da luz. E o fruto da luz, ele não consiste naquela relação de pecados que nós tanto tentamos, ou que tanto tentamos evitar, que buscamos fugir, não cair. O fruto da luz consiste em bondade, toda bondade, justiça e verdade, e nos faz provar aquilo que é agradável diante do Senhor. Ser luz é testemunhar da grandeza do Evangelho e da obra maravilhosa de Cristo por nós. E como, irmãos, somos desafiados nos dias atuais a não sermos motivo de tropeço, a não sermos motivo de queda para os homens, a não sermos motivo de escândalo para o mundo, mas permanecermos assim como Jerusalém foi por tanto tempo, a lembrança de que Deus sempre estará com o seu povo. A presença da igreja, irmãos, é a razão, é a causa pela qual este mundo ainda não sucumbiu. E tenhamos plena consciência disto, que um dia o Senhor derramará a sua ira, um dia o juízo que se aproxima virá. E como a igreja de Cristo estará esperando a volta do nosso Senhor? Ele virá com ira contra os impenitentes, porém ele virá com graça e a sua luz fulgurante brilhará mais uma vez em nossos corações, nos fazendo lembrar que nós somos dele e que pertencemos somente a ele. Ser luz para o mundo é ser um guia. Assim como naquele período em que o Senhor, ele viveu entre os homens, a iluminação era importante para os caminhos. Nós devemos também entender que a nossa tarefa e testemunho é fazer com que a mesma palavra pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo continue a valer, e que o nosso testemunho seja o de dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para os meus caminhos. Em terceiro e último lugar, nós vimos que ser luz para esse mundo é sermos vistos como cristãos, ou seja, brilhamos para que o mundo veja que estamos aqui. A igreja de Cristo não pode se esconder, ela precisa aparecer, não da maneira escandalosa como aparece, mas da maneira gloriosa como no passado, através de boas obras, através da pregação do Evangelho. Assim, a luz que nós devemos fazer brilhar é um guia, é um orientador para as pessoas. Notem, imaginem, quando nós estamos ou nos encontramos em conversas, ou na relação de trabalho ou família, ou estamos conversando com colegas na escola, ou até mesmo orientando pessoas na igreja, e ouvimos aquele posicionamento que às vezes acende uma luz em nossa mente, não soa bem aos nossos ouvidos. O que devemos fazer? Como guias, não devemos nos calar. Como guias, nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos mandou, em amor, falar a verdade. Se errados, devemos reprová-los. Com amor, devemos mostrar-lhes o caminho da cruz. Não devemos nos omitir, irmãos. E eu penso que a igreja ficou muito tempo escondida. Ela não pode fazer isso. Não há espaço para discipulado secreto. Vocês podem me perguntar, mas pastor, não existem cristãos secretos nos países onde há perseguição? É diferente, porque quando eles são chamados a dizer quem de fato eles são, eles não se escondem, eles dão a sua cara, eles mostram quem são, eles não deixam de brilhar. Finalmente, em terceiro e último lugar, ser luz para o mundo é também uma advertência para o mundo. Quando nós brilhamos, nós estamos dizendo ao mundo, advertindo o mundo do perigo em que os homens estão envolvidos, o perigo que os homens estão correndo, quando não se arrependem e creem no Evangelho. Nós não costumamos cantar, a voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave. O perigo grande e grave que se aproxima para quem se recusar a receber a palavra de Cristo. A nossa missão também, como luz, é uma advertência. E nós precisamos fazer isso, irmãos, tendo consciência de que não podemos nos esconder, não podemos ficar debaixo do velador ou do alqueire, mas devemos ficar no velador, alumiando, iluminando toda a casa. Vamos voltar para Mateus capítulo 5. Existem esses conceitos aqui apresentados aos irmãos, eles são importantes, mas eles carecem de um fechamento. Somos chamados para brilhar, ou quando brilhamos, inevitavelmente os homens nos verão, para divertir e para guiar. O cristão, ele tem esse compromisso de ser testemunha, e testemunha é Marte. É aquele que fala a respeito de Cristo. Agora, o fechamento, ele então é importante porque nos apresenta duas coisas de suprema importância. E com elas nós gostaríamos de concluir a mensagem desta noite. Vamos ler juntos o versículo 16, vamos lá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, ele toma as duas figuras ou metáforas utilizadas do sal e muito mais próximo da luz, e ele conclui dizendo: portanto, brilhe também a luz que vocês possuem diante dos homens, porque vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Andem como filhos da luz. E o que seria manifestar essa luz? O versículo 16 deixa claro para nós. Ele brilhar significa viver uma vida de boas obras, ou viver neste mundo praticando boas obras. Na língua grega, existem duas palavras para definir o que é bom, ou o que seria a palavra boa também. Há uma palavra que simplesmente define a qualidade de uma coisa que é boa, boa obra.
Mas existe uma palavra que não aponta apenas para uma coisa boa, mas uma coisa bonita, algo atrativo. É justamente esta palavra aqui que se encontra no versículo 16 na língua grega. Então, boas obras não define apenas a qualidade daquilo que é bom. Quando eu testemunho o Evangelho, quando eu vivo o Evangelho, quando eu falo a respeito de Cristo, quando eu amo a Deus e ao meu próximo, eu não estou apenas me apresentando ou revelando algo que é bom em sua qualidade, mas eu estou apresentando aquilo que a palavra mesmo ela define, o outro significado. As boas obras do cristão, elas não têm que ser somente boas, mas elas têm que ser atrativas, elas precisam ser atrativas, elas precisam ser bonitas. O efeito da bondade cristã é impactante, não é algo apenas que olham para aquilo que o crente faz e diz, olha que coisa boa, mas é algo que chama a atenção do mundo, por perceber, o mundo perceber que não há algo que está sendo feito em busca de uma troca, não é algo que está sendo feito em busca de um pagamento, mas como diz a lei de Deus, é aquela ação, aquela atitude, aquele testemunho que, se possível, sofre o dano, aquela atitude que, se possível, dará o outro lado da face, que perdoando caminhará a segunda milha, que definirá relações tão importantes entre pessoas, interpessoais, a mais íntima entre o marido e sua mulher, pais e filhos, ou qualquer outra, entre irmãos. Envolve não somente algo que é bom, mas a bondade cristã, ela poderíamos utilizar até esse verbo, ela é encantadora. Lembram de Dorcas? Quando ela morreu, a sua bondade para com as viúvas era tamanha, que elas sabiam para onde Dorcas tinha ido, sabiam da fé dela, mas choravam, e choravam porque se lembravam da bondade daquela mulher, serva do Senhor, demonstrada através dos cuidados. Não era apenas algo bom, mas era algo encantador, que atraía a atenção. Quando nós estivemos com alguns irmãos no congresso em Maragogi esse ano, nós ouvimos um dos pastores que estava pregando, dizendo que um professor conhecido seu, de Bíblia, ele sempre dizia o seguinte, que a igreja, ela precisa testemunhar o Evangelho de maneira tal, testemunhar da obra que Cristo fez por ela, que os homens do mundo devem sentir inveja. Vejam, não é algo ruim, mas é sentir o desejo de ser o que os crentes são. Ainda que relutem, ainda que resistam, eles não podem deixar de dar o braço a torcer, porque aquele crente nunca age como ele agiria se estivesse em seu lugar, porque a bondade demonstrada faz com que a luz brilhe em meio às trevas, diante dos homens, para que as obras sejam vistas e o nome do Pai seja glorificado. Em segundo e último lugar, nós aprendemos também algo de suprema importância, é que nós precisamos notar que as nossas boas obras, elas devem atrair a atenção, elas devem ser atrativas e encantadoras, mas não para nós mesmos. Vejam novamente para o versículo 16. Vamos ler juntos mais uma vez. Vamos lá? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, estas boas obras não devem atrair a atenção para nós, mas para Deus.
Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é uma proibição total à chamada bondade teatral. A gente até, é interessante, né? Sermão expositivo, às vezes a pessoa pensa assim: pastor, e como é que o senhor vai pregar sobre um tema específico para aquela situação? A providência de Deus nos leva para isso. Às vezes nós temos sermões voltados para uma situação específica, mas vejam como as aplicações elas vêm. O que é que nós estamos percebendo? O que vocês poderiam citar para mim hoje, nesta noite, como um exemplo de bondade teatral nesse período eleitoral? Vejam, fui eu que fiz. Vejam, não foi ele que fez, mas eu que realizei, eu sou bom. Percebam como eu sou tão bom, que tudo aquilo que foi feito foi porque eu consegui aquelas verbas do Congresso. Eu nunca quis nada em troca. Bondade teatral. E muitos crentes entram nessa, não somente quando se envolvem com política, mas também quando acreditam que as suas boas obras, elas devem glorificar a si mesmos. O Senhor Jesus Cristo disse que a nossa mão direita não deveria ver o que a nossa outra mão estava fazendo. O que é que ele quer dizer com isso? Que quando nós agimos como luz, nós não devemos esperar nenhum retorno para nós mesmos, mas devemos glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Há uma história interessante aqui que eu gostaria de apenas citar para os irmãos. Eu acho que ela ilustra também essa situação, ou esse assunto aqui. Conta a história que um evangelista muito conhecido, o Dwight L. Moody, ele estava em uma conferência, presente a uma conferência, e ele encontrou alguns jovens que levavam a Deus muito a sério. E aqueles jovens estavam também na conferência e em uma noite determinada houve uma vigília de oração. Então, quando a vigília terminou, os jovens se dirigiram para Moody e disseram assim: Senhor Moody, veja como o nosso rosto brilha. Aí, aquele pregador olhou para aqueles jovens e ele, de uma maneira muito educada, os contestou e disse assim: Moisés não sabia que o seu rosto reluzia. Então, a bondade que nós fazemos, a luz que nós manifestamos, as boas obras que nós praticamos não devem refletir algo para nós mesmos. As pessoas viram o rosto de Moisés brilhar. Moisés não disse para ninguém que seu rosto brilhava. Assim nós devemos viver, agir como crentes. Nós não podemos, de maneira nenhuma, meus irmãos, olhar para esta palavra, olhar para a mensagem que o Senhor nos ensina e pensar nesta noite que a nossa presença e o nosso acesso à mesa do Senhor foi conquistado por nós mesmos, por boas obras que fizemos, ou porque, pastor, eu sou muito bom. O senhor não está vendo? Eu não perco um culto, pastor. O senhor não está vendo? Eu dou o dízimo todo mês, pastor. O senhor não está vendo? Eu estou apoiando, orando pelo senhor e pela igreja. Nada disso dá a você ou a mim o direito a se achegar a esta mesa. Lembrem-se de Efésios 5. Quem nos deu o direito de nos aproximarmos da mesa do Senhor foi aquele que nos amou de tal maneira que deu a si mesmo por nós como oferta e sacrifício, como um aroma suave. Ele não veio para glorificar-se a si mesmo, mas quando ele cumpriu a sua missão, ele glorificou ao Pai. Não há maior exemplo para nós do que o do nosso Senhor Jesus Cristo, e não há palavra mais oportuna para nós nesta noite, que nos leva novamente a confiar em Cristo se queremos dar um fiel e seguro testemunho dele. Se de fato somos a luz do mundo, se de fato brilhamos o Evangelho, tenhamos plena consciência de que essa luz ela irradia, porque Cristo brilhou um dia em nós e continua a brilhar. E que o convite
do Evangelho nesta noite é para que todo cristão faça aquilo que o Senhor aqui nos ordena. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não se esconda, não diga, não deixe de dizer quem você é. Lembro de ter conhecido um amigo presbítero, de saudosa memória, que, sendo professor universitário, todas as vezes, no primeiro dia de aula, ele dizia: meu nome é fulano de tal, sou doutor na área que ele desempenhava, sou casado, sou cristão. Não tinha vergonha de dizer. Às vezes nós entramos e saímos dos lugares, irmãos, e ninguém nem sabe quem nós somos. Devemos brilhar. E brilhar não é somente dizer quem somos, porque dizer demonstra ou revela a responsabilidade maior que nós vamos ter. Mas dizer que sou crente e não ter vergonha de dizer isso, também me chamará a responsabilidade de, diante dos homens, praticar as boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse nelas, e assim glorifique ao meu Pai que está nos céus. Ninguém saia daqui nesta noite sem essa plena convicção. Ninguém saia aqui desta noite sem a resolução de que glorificará o Senhor se falar com graça aos corações, se pagar o que deve, se amar como mandamento do Senhor ao irmão e ao próximo, se decidir ser honesto e não roubar o tempo de seu empregador, se deixar de viver uma vida vacilante e assumir um compromisso diante da mesa do Senhor, porque é um lugar de fortalecimento para a nossa fé. A você que frequenta, mas ainda não é membro, uma palavra final. Não saia daqui também sem uma firme decisão. Você que está afastado, não deixe de buscar a restauração, a comunhão. Você que entende tudo e conhece o Evangelho, não permaneça amigo do Evangelho, mas crendo em Cristo, receba o poder de ser transformado em filho de Deus, crendo no seu nome. Não há momento mais sublime do que este. Não há momento em que nos sentimos mais próximos do céu. Não há momento para um cristão que mais desperte em seu coração o desejo de estar com Cristo, que é infinitamente melhor, e deixar esse mundo mau. Por que você permanece ainda vacilante? Abandone os seus pecados, abandone a sua vida, deixe de ser trevas e entregue-se ao Senhor. A sua luz brilhará em teu coração e você será, assim como Ele, testemunha da grande obra e do reino de Deus. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque nesta hora somos desafiados ao mesmo tempo em que recebemos de Ti o consolo e a edificação para as nossas almas, quanto ao que devemos ser enquanto cristãos. Que brilhemos, ó Senhor, como luz, como a verdadeira luz para um mundo em trevas. Que nos lembremos que o óleo ou o azeite que nos mantém a fé viva e acesa é o óleo do Teu Espírito que em nós habita e que nos faz lembrar que a fonte da nossa energia e graça é Cristo, a luz do mundo, o Redentor que foi morto, que se sacrificou por nós para que tivéssemos a vida. Ó Senhor, perdoa-nos quando
sendo cristãos, envergonhamos a tua causa e não brilhamos, mas escondidos debaixo de uma mesa, assim como um candeeiro que não pode brilhar, nos acovardamos ou indiferentes ficamos, nos esquecendo que somos testemunhas do Senhor. Não podemos esconder uma cidade edificada. Assim também não podemos nos esconder se somos de fato cristãos. Que não sejamos apenas cristãos no domingo, mas que sejamos cristãos em qualquer momento, em qualquer lugar, até mesmo quando nenhum irmão estiver ao nosso lado. Onde quer que estejamos, que após as trevas brilhe a luz. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.